Desenhando Descartes é um nome que foi dado a esta exposição, sendo feita no âmbito da disciplina de filosofia, pois era a matéria que iriam dar e incluiu também a disciplina de desenho. Mas como? Os alunos do 11º ano de Artes Visuais escreveram e desenharam, na aula de filosofia, um tema que Descartes defendia. Ao todo, estão 17 obras expostas aqui na nossa biblioteca da escola. Vamos então começar. Esta primeira obra que estamos a ver, Descartes está sentado numa poltrona em frente à lareira e ao mesmo tempo está pensativo. Ele encontra-se pensativo porque este está a pôr em dúvida a sua existência. Descartes procurava uma verdade fundamental exclusivamente verdadeira. Para alcançá-la, ele iniciou uma profunda dúvida inspirada pelos céticos radicais, começando por duvidar de tudo, até da sua própria existência. Ele colocou em dúvida até mesmo a sua própria identidade, tal como já disse. Este é o resumo da abordagem cartesiana, onde a dúvida radical leva à descoberta do cogito ergo sum, pense logo existo, como a primeira verdade indubitável. Em seguida, Descartes, ao recorrer à dúvida, elimina qualquer incerteza para restabelecer a confiança no conhecimento obtido pela razão de forma clara e distinta. O seu objetivo é purificar o edifício do saber, removendo tudo o que o tornava instável e vulnerável, para que este se torne sólido e inabalável. Ele procura uma base firme para o conhecimento, assente numa certeza absoluta, alcançada por meio de uma razão e não admite dúvidas. Este processo conduz à reconstrução do saber sobre fundamentos seguros e indiscutíveis. Segundo a autora desta obra, o ponto de interrogação começou pequeno, mas foi sendo transformado e restaurado, refletindo o que Descartes fez com o conhecimento. Tornou-se um símbolo robusto e seguro da dúvida metódica. Esta interrogação cresceu até se tornar grandiosa, marcante, firme e excessiva, tal como a dúvida cartesiana, hiperbólica, radical e, em certo sentido, está exagerada. A obra recebeu o nome de Parece que é, mas se calhar não é, porque embora Descartes reconheça que os sentidos podem por vezes nos enganar, ele não os descarta completamente. Para refutar o ceticismo radical, ele procurou apresentar argumentos que demonstrassem que o conhecimento é possível, ou seja, fundamentando em razões sólidas e seguras sobre as quais o edifício do saber pode ser reconstruído. Descartes argumenta que os sentidos podem nos iludir ao longo de toda a nossa vida. O ponto principal é mostrar que, em determinadas situações, os sentidos podem gerar percepções erradas que não conduzem a um conhecimento claro, preciso e exato. Dado que existam dúvidas sobre a possibilidade de adquirir conhecimento, Descartes fez da dúvida não apenas um método, mas uma ferramenta extrema. O seu objetivo era encontrar uma base sólida para o conhecimento, uma verdade que fosse imune a qualquer incerteza. Entre as questões que o levaram à sua dúvida radical estavam as incertezas relacionadas com a lógica. Para alcançar essa certeza absoluta, ele recorreu ao que se chamou de dúvida metódica, um tipo de dúvida exagerada. Neste processo, ele questiona a certeza das percepções sensoriais, baseadas em ilusões de ótica, das informações provenientes de sonhos, que podem parecer reais e, de forma extrema, chega a duvidar até mesmo da sua própria existência. Descartes defende que apenas a razão nos conduz ao verdadeiro conhecimento. Nas suas meditações, ele aponta que as percepções sensoriais nem sempre são confiáveis, pois os sentidos podem enganar-nos, como nas ilusões de ótica ou na percepção errada de distâncias e cores. Para ele, a origem do conhecimento sem enganos não pode ser vista pelos olhos. Descartes construiu a sua filosofia em torno da busca por um fundamento seguro e indubitável para o conhecimento. Ele sugere que o que vemos, ouvimos ou sentimos pode ser ilusório, distorcendo a nossa percepção da realidade. De certa forma, esta obra foi desenhada com um homem com o rosto dividido em várias partes coloridas, com diferentes formas para os olhos, nariz, boca e orelhas, tocando no seu rosto como se estivesse a questionar a sua própria existência. Essa divisão simboliza as diferentes percepções sensoriais que podem ser enganosas e não refletir a verdade. Isto ilustra a dúvida cartesiana sobre a fiabilidade dos sentidos. Descartes pegou na dúvida radical dos céticos e levou-a ainda mais longe, questionando até a sua própria existência. Não nos podemos enganar que o objetivo desta dúvida extrema era justamente eliminar a dúvida e construir uma base firme para o conhecimento. Não podemos acreditar em algo apenas com base nas percepções sensoriais, é essencial que elas sejam analisadas e avaliadas pela razão. No caminho da dúvida hiperbólica, Descartes questiona se o mundo em que acreditamos viver não é apenas um sonho ou até uma ilusão dos nossos sentidos. Será que existimos ou será que estamos a sonhar? Ele começa por refletir com a dúvida metódica, colocando em dúvida as crenças baseadas nas percepções sensoriais, que podem ser ilusórias, assim como nos sonhos. Se os sonhos não podem ser distinguidos das percepções da vigília, então não podemos garantir que não estamos a sonhar ou que a nossa vida não é um sonho. A análise dos sonhos mostra a fragilidade das percepções sensoriais, levando Descartes a procurar um conhecimento mais seguro
e que não dependa dos sentidos falíveis. A experiência sensorial pode ser enganosa e os sonhos iludem-nos, mas e os nossos pensamentos? Podemos confiar neles? E se existisse um gênio maligno, um ser que nos enganasse até no que pensamos desde o início? Descartes conclui que, apesar das suas dúvidas, ou até por causa delas, a única certeza absoluta que ele tem é a de que existe como ser pensante, o res cogitans. Além disso, ele argumenta que um ser perfeito não estaria constantemente a enganar-nos, pois isso seria uma característica de algo imperfeito. A hipótese do gênio maligno foi criada para aprofundar a dúvida sobre a confiabilidade das percepções sensoriais, da razão e do conhecimento adquirido a priori. O objetivo desta obra era destacar o perigo de um ser tão perigoso que pudesse manipular a nossa mente e até distorcer as crenças que consideramos verdadeiras. Se tal ser existisse, todos os seres humanos estariam vulneráveis aos seus enganos, e o que é verdade poderia parecer falso, enquanto o falso parecia verdadeiro. E enquanto ser que pensa ainda naquele cadeirão, Descartes depara-se com três tipos de ideias, mas apenas ideias inatas, as únicas claras e distintas. São estendidas como verdades absolutas e indubitáveis. Mas, se todo o entendimento do mundo for dado pela capacidade racional do homem, qual e o lugar da criatividade, da originalidade, da imagem? Que lugar ocupa a arte do universo cartesiano? As ideias factícias são aquelas que resultam da imaginação e, por isso, são ilusórias ou quiméricas, como as ideias do unicórnio e as ideias adventícias que têm origem na experiência dos sentidos, tal como a experiência da temperatura, da textura ou da cor. Não é suficiente pensar em algo para provar que realmente existe, com exceção da ideia inata de perfeição. A nossa imaginação tem a capacidade de criar seres fantásticos completamente imaginários, que surgem da combinação de duas ou de mais ideias de cartesiano. As ideias factícias são aquelas que resultam da imaginação e, por isso, são ilusórias ou quiméricas, como as ideias do unicórnio e as ideias adventícias que têm origem na experiência dos sentidos, tal como a experiência da temperatura, da textura ou da cor. Não é suficiente pensar em algo para provar que realmente existe, com exceção da ideia inata de perfeição. A nossa imaginação tem a capacidade de criar seres fantásticos completamente imaginários, que surgem da combinação de duas ou de mais ideias adventícias, ou seja, ideias que vêm das informações captadas pelos sentidos. De acordo com Descartes, a imaginação humana tem a capacidade de criar seres que não existem. Por isso, foi representado um ser que combina características de um cavalo, um animal, e de uma mulher, um ser humano, ilustrando como a nossa mente consegue conceber coisas sem que estas tenham existência real. As ideias adventícias são obtidas a posteriori, a partir de experiências, portanto é fácil misturá-las com crenças falsas, sendo muito menos certas e rigorosas do que o conhecimento obtido diretamente da razão. Contudo, Descartes acabará por concluir que, embora as ideias adventícias sejam formadas com base nas experiências sensoriais, podem ser consideradas fiáveis quando submetidas à razão, que avalia a veracidade das informações obtidas pelos sentidos. As ideias inatas são essenciais para assegurar a clareza do conhecimento, pois não são influenciadas pelas percepções sensoriais. De acordo com Descartes, estas ideias já fazem parte do ser humano desde o nascimento, ou seja, não resultam da experiência, são a posteriori e acompanham-nos constantemente como uma sombra que nunca nos abandona. A dúvida metódica, segundo Descartes, é uma dúvida intencional e não emocional, ou seja, não é algo que se sente, mas sim uma ferramenta para alcançar a certeza. Esta dúvida é teórica, usada apenas no campo filósofo, não sendo aplicável nas situações práticas do cotidiano. Além disso, trata-se de uma dúvida hiperbólica, já que Descartes questiona tudo o que possa ser minimamente incerto. Ele até cria métodos improváveis para alimentar essa dúvida, como a hipótese da existência de um gênio maligno ser capaz de nos enganar sobre tudo o que acreditamos saber. Contudo, Descartes defende que, se aplicarmos corretamente este método e confirmarmos apenas no que é claro e distinto, conseguiremos chegar à verdade, obtendo crenças verdadeiras e justificadas. Foi assim que conseguiu recuperar algumas das crenças suspensas que tinha posto, como as verdades matemáticas e outras ideias a posteriori. Para além disso, a ideia da perfeição e a crença na existência de um ser perfeito, Deus, garantem que não estamos constantemente a ser enganados, pois Deus, sendo bondoso, não permitiria a ação ou talvez nem a existência de um gênio maligno. Descartes usa a dúvida metódica para questionar todas as suas crenças e encontrar uma base segura para o conhecimento. Ao duvidar de tudo, percebe que há algo que não pode ser posto em causa, o próprio ato de pensar.
Assim, conclui que é um ser pensante e, por isso, existe, o cogito ergo sum. Para ele, nada do que vem dos sentidos ou do mundo externo é totalmente confiável. O que realmente o define é o pensamento, não o corpo. Mesmo que não consiga provar mais nada além da sua própria existência, ele sabe que é um momento que pensa. Esta abordagem marca o seu momento solipsista e a busca por certezas absolutas. O cogito representa um ponto de partida fundamental e seguro para o conhecimento. Descartes, na sua investigação, estabelece um critério universal da verdade. Tudo o que percebe de forma clara e distinta é verdadeiro. Este critério assenta na capacidade da razão de conhecer o que é evidente e indiscutível, afastando qualquer margem para o erro. Assim, a clareza e a distinção são os fatores que asseguram a veracidade de uma ideia ou afirmação. Para consolidar esta certeza, Descartes recorre à existência de Deus como garantia final da verdade. Sendo o ser perfeito, Deus não permitiria que o ser humano fosse enganado naquilo que percebe de forma clara e distinta. A lógica do pensamento cartesiano pode ser resumida da seguinte forma: para pensar é necessário existir. Estou a pensar, portanto, existimos. Para consolidar as suas conclusões, Descartes recorre a Deus para garantir a final da verdade. Um ser perfeito tem de existir, pois só um ser assim poderia originar a ideia de perfeição, gravando-a no ser humano como uma marca da sua essência. Portanto, Deus existe e é Ele que assegura a certeza das ideias claras e distintas que a razão humana alcança, incluindo o conhecimento sobre as coisas materiais, res e extensa. Como é um ser perfeito, Deus não deixaria que o homem fosse enganado naquilo que compreende racionalmente de forma clara e distinta. Este é o motivo pelo qual está aqui um espelho. Para pôr fim a esta exposição, esta é a última obra que está exposta na biblioteca. O ponto de partida de Descartes foi o método da dúvida radical que ele usou para questionar tudo o que poderia ser posto em dúvida. Esse processo levou Descartes a duvidar até das informações sensoriais que muitas vezes se mostravam imprecisas e enganadoras. Ao passar por essa dúvida radical, ele procurava encontrar algo absolutamente certo e indiscutível. O calor é algo que se sente, por isso a ideia de calor vem de diversas fontes. Descartes estava a sentir o calor do fogo e começou a duvidar se o calor que se sentia era real ou apenas uma ilusão dos sentidos. Isso levou-o à famosa conclusão cogito ergo sum, o penso logo existe, percebendo que a única coisa do que não podia duvidar era da sua própria existência como ser pensante, res cogitans, a coisa pensante. Como podemos ver, depois de ter ouvido e visto esta exposição, Descartes era uma pessoa muito racionalista, considerou que a razão é uma fonte principal do conhecimento e procurou superar os argumentos dos céticos radicais. Para mais informações, esta exposição ainda está exposta e encontra-se na Escola Lima de Faria, na biblioteca, como já foi falado. Obrigada pela tua atenção e curiosidade e espero que tenhas gostado.